Maybe I don't treat you quite as good and over. Maybe I don't love you quite as often and over. Little change, I still sit and out. I just never check and try her. You're always on my mind. You're always on my mind. Maybe I don't hold you and long and tight. And I guess I never told you and so happy that you might if you made you feel. Bom dia! Hoje são 13 de julho de 2023, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, exploração financeira, lavagem cerebral, discórdia, fantasia. Vou trazer mais um trecho deste maravilhoso livro de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, francês. Quem gosta de ouvir o nome próprio de Allan Kardec é a Ângela Oliveira, que mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, e o Everaldo, o Chapéu, que mora numa fazenda no estado do Rio de Janeiro. Eles gostam de ouvir o nome próprio de Allan Kardec, porque Allan Kardec é um pseudônimo, um falso nome. O nome próprio de Allan Kardec era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então vamos lá, gente, a mais um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro aqui foi impresso pela Federação Espírita do Brasil, brasileira, radicada aqui em Brasília, um prédio muito bonito, Federação Espírita Brasileira. Aqui, a 131ª edição. Foi impresso ano passado, 2022, em julho. Então vamos aqui a mais um trecho de Allan Kardec. Vamos lá. E esquecendo, vou aqui ler os nomes das pessoas que apresentaram atestado de vida para continuarem recebendo a aposentadoria pelo INSS. Então aqui 26 pessoas aqui apresentaram atestado de vida. Um abraço aí para Daniel Francisco, a Sônia Bezerra. A Sônia Bezerra é uma brasileira que mora hoje em Viena, na Áustria, onde morou o grande Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu. Então a Sônia Bezerra é aposentada lá, recebe sua aposentadoria pela Áustria e também está recebendo a aposentadoria pelo Brasil, não é? INSS. Ela recebe aí. Então um abraço para a Sônia Bezerra, lá na Áustria. O Tadeu Pedro Fernandes Leite, Antônio Carlos Bernardo, Nádia Soares, o Henrique Agostinho Silvério, gente boa, Carlos Otávio, José Hermes, Francalino Filho, Ângela Oliveira, Frestili, Cícero Fernandes, o Everaldo Chapéu, discípulo do guru indiano Osho, Rubinaldo Catânia, o Alain Maurício. O Alain Maurício estava preocupado porque sua aposentadoria estava cancelada, mas como ele apresentou o atestado de vida, está recebendo agora normalmente. O Alain Maurício mora em Camaçari, na Bahia. O Sebastião Hilário mora na terra de Carlos Drummond de Andrade, Itabira, Minas Gerais. Ele permitiu que eu publicasse a foto dele aí, mandou uma foto para mim, agora recente, anteontem, ele mandou uma foto lá em Itabira. Veja aí o nosso amigo Sebastião Hilário. Ele aí, ao lado de uma estátua em bronze do grande Carlos Drummond de Andrade. Veja aí o nosso amigo Sebastião. Um abraço, Sebastião.
o Ademar Machado, o Daniel Rodrigues, o Vero Cati, Edilina Vieira, Titara, da Cruz Dória, o RC do canal RC, canal Papel Aceita Tudo, Josué Pereira, AGN, Edileuza Franca. Então, esses aí que apresentaram o atestado de vida no meu vídeo de ontem, com o título Jesus, o maior protetor da família. Então, esses aí, um abraço a todos. E vamos a mais um trecho aí do grande Allan Kardec. Vamos lá. Vamos aí então, veja aí acima, Jesus. E aí, há 4 passagens aí, dentro do quadro, né? 4 passagens bíblicas lá nos evangelhos. Passagens aí atribuídas a Jesus. E aí uma propaganda de terror, de ódio em relação à família, à discórdia. Jesus propagando aí o terror. Então veja, vimos isso aí nos 2 últimos vídeos sobre o Allan Kardec, não é? Então veja aí, em Mateus, veja acima aí à esquerda, temos aí em Mateus capítulo 19, versículo 29, Jesus propaga aí a desunião familiar. Ele diz aí, quem deixar casas, estou apenas colocando aí com minhas palavras, viu? Não estou aí transcrevendo o que está lá, não. Apenas dizendo o que é que está lá nessa passagem bíblica. Então, resumindo aí, em Mateus capítulo 19, versículo 29, Jesus diz aí que quem deixar casas, abandonar casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, esposo, filhos, por causa do nome dele, receberá mais e herdará a vida eterna. Viu aí? Uma propaganda atribuída a Jesus, pregando aí a desunião familiar. A mesma coisa aí, veja, em Lucas, lá acima no quadro, capítulo 18, versículos 29 e 30, o mesmo discurso de ódio familiar que está em Mateus. Certinho, gente? E agora aí, veja, a terceira passagem, Mateus capítulo 10, versículo 37. Jesus ali diz, atribuída a Jesus, hein? Quem ama, ele diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a ele, a Jesus, não é digno dele. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a Jesus, também não é digno dele. Essa monstruosidade, mais uma, atribuída a Jesus. E veja agora mais uma aí, que já foi vista nos 2 vídeos anteriores. Em Lucas, capítulo 14, versículo 26, Jesus diz assim, quem não aborrece, quem não odeia a seu pai, sua mãe, esposa, esposo, filhos e irmãs, e ainda quem não odeia a sua própria vida, não pode ser discípulo de Jesus. Que coisa horrível, não é, gente? Pois isso aí é mais um discurso atribuído a Jesus. Colocaram isso aí na boca de Jesus, entendeu? Então essas 4 passagens bíblicas aí, trazendo uma propaganda de horror, essas 4 passagens bíblicas já foram analisadas aqui. E o Allan Kardec tentando explicar isso aí. Tentando explicar o inexplicável. Agora veja acima lá, à direita, que é uma passagem bíblica que vamos começar a estudar agora, de acordo com o que escreve o Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido por Allan Kardec. Veja lá acima, Lucas capítulo 12, versículos 49 e 53. Leia lá. Ali, outra propaganda horrível atribuída a Jesus. Jesus dizendo que veio ao planeta Terra para trazer a espada e não a paz, para trazer a divisão familiar, trazer a briga familiar, a discórdia familiar. Jesus pregando isso aí, atribuído a ele, hein? E aí ele dizendo, né, que por causa do nome dele, pai ficará contra filho, mãe contra filha, filha contra mãe, nora
contra a sogra. Até aí a gente entende, né? Sogra, né? Até aí a gente entende, né? A sogra é um negócio sério, né? Tô brincando, viu, Ângela Oliveira? Então veja, nora contra sogra e sogra contra nora. Então essa passagem bíblica aí, Lucas capítulo 12, versículos 49 e 53, é mais uma passagem agora que vamos trazer aqui, porque o Allan Kardec levou essa passagem e vai trazer a explicação, certo? Então veja, agora para a esquerda, abaixo, veja aí no quadro, Allan Kardec, à esquerda aqui, páginas 285 a 289. Então veja, nas páginas 285 e 289 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec fala sobre essa passagem aí, que está em Lucas. E veja aqui, entre aspas, porque está no livro dele, ele vai explicar sobre essa mensagem atribuída a Jesus. E aí está, entre aspas, lá no livro dele, ó. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Entendeu? Então vamos lá. Como é um texto longo, nas páginas 285 até 289, vou fazer aqui outros vídeos com com a referência a Lucas 12, viu? 49 e 53. Então veja abaixo aqui à esquerda o primeiro parágrafo escrito pelo Allan Kardec explicando isso aí, que Jesus dizendo que não veio trazer a paz, mas a divisão. Então ele começa a explicar assim, vamos pegar apenas o primeiro parágrafo. Em outros vídeos, pegarei mais parágrafos, com o Kardec explicando isso aí. Então ele começa assim, veja aí abaixo, entre aspas, está lá no livro dele. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito, não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar do pai o filho, do esposo a esposa? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Eis aí o primeiro parágrafo do Allan Kardec tentando explicar esse horror atribuído a Jesus. Então veja, o Kardec diz assim, ele diz o seguinte, que Jesus era a personificação, a concretização da doçura e da bondade, entendeu? Ele diz que nos 4 evangelhos, veja, em muitas passagens, Jesus dá um exemplo de doçura e de bondade, entendeu? Aí o Kardec diz, será mesmo possível que essa passagem aí horrível, de ódio, de divisão familiar, será possível que foi dita pelo próprio Jesus ou alguém inventou isso aí? Diz o Kardec, entendeu? Porque essa propaganda de Jesus, que veio trazer o ódio, a divisão e não a paz, essa propaganda, diz ele, contraria outras mensagens de amor e de doçura propagadas por Jesus. Entendeu, gente? É isso aí que ele quer dizer no primeiro parágrafo, tratando do assunto, certo? Ele diz assim, ora, Jesus foi muito doce, foi muito bom, pregou o amor, a paz. E essa mensagem aí é contra o amor, é contra a paz. Será que foi mesmo Jesus que disse isso aí? Entendeu, gente? Que ele diz que isso aí entra em contradição com a propaganda de amor que Jesus propagou. Esse negócio de dizer que não vim trazer a paz, mas a divisão familiar, pai contra filho. Então, o Allan Kardec está dizendo que isso aí contraria a mensagem de Jesus, que Jesus era muito doce e era muito bom. Então, contraria. Entendeu, gente? É isso aí que diz o Allan Kardec. Agora veja, vamos entender isso aqui. Vamos para a direita aí.
Eu coloquei, ó, o Allan Kardec, aí à direita, Kardec e uma chave, ó. Muito bem. Veja como é que o Allan Kardec trabalha. Ele vê ali nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele vê ali, em grande parte, mensagens de amor atribuídas a Jesus. Só que existem também muitas mensagens de ódio também atribuídas a Jesus. Então veja, mensagens de amor é uma coisa maravilhosa, não é? Mensagens de ódio é uma coisa que causa repugnância, não é, gente? Isso! Você que está assistindo ao vídeo, você é uma pessoa inteligente, você está entendendo. Então veja, mensagens de amor é uma coisa linda. Mensagens de ódio é uma coisa horrível, não é, gente? E nos 4 evangelhos, um universo de mensagens de ódio atribuídas a Jesus. Agora veja como funcionava, não é? A cabeça do Allan Kardec. Quando é mensagens de ódio, ele diz, são de Jesus, Jesus, Jesus. Ou mensagens de amor, desculpe-me, quando são mensagens de amor, ele diz, oba, isso aí é coisa de Jesus. E quando são mensagens de ódio atribuídas também a Jesus, aí ele já muda de raciocínio, o Kardec, entendeu? Ou seja, é igual na vida prática de hoje, não é? Quando acontece uma coisa ruim, ninguém quer assumir a culpa, não é isso? Quando a coisa é ruim, por exemplo, alguém atirou em alguém, ninguém sabe, alguém atirou em alguém. Aí você diz para a pessoa, foi você que atirou na pessoa? Ela vai dizer, não foi eu não, porque a coisa é ruim. Agora, quando um cara ganha um prêmio, aí a pessoa diz, você é fulano de tal? Ele diz, sou eu mesmo. Por quê? Porque vai receber um prêmio. Quando a coisa é feia, ninguém assume, não é? Aqui é o Kardec, a mesma coisa. Quando ele lê mensagens de amor atribuídas a Jesus, que estão em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele fica feliz. Ele diz, são de Jesus. Não há problema nenhum. Agora, quando são mensagens de ódio também atribuídas a Jesus, aí ele já muda e diz, não, isso aí, Jesus não disse isso, alguém alterou isso aí, alguém mudou o sentido, porque isso aí contraria a propaganda de amor de Jesus. Ora, viu aí como é que é a coisa? Então veja aí no quadro, Kardec, mensagens de amor. Quando são mensagens de amor presentes nos 4 evangelhos, ele diz, que beleza, são de Jesus. Jesus propagava o amor, diz o Kardec. E as mensagens de ódio que agora estamos estudando aí? Veja que eu não trouxe essas mensagens aqui para o quadro. Eu as peguei lá no livro do Kardec. Ele tentando explicar essas mensagens de ódio aí. E são muitas, muitas, além dessas aí que estão no quadro. Essas aí é apenas uns exemplos. Então veja, em relação às mensagens de ódio atribuídas a Jesus nos 4 evangelhos, o Allan Kardec, veja aí o que ele coloca, aí eu coloquei, ó, ele diz que são de Jesus essas mensagens aí de ódio, só que não foram mensagens de ódio, elas foram talvez alteradas por alguém, entendeu, gente? Gente, é para você rir muito. Então, quando a coisa é boa, ele diz, mensagens de amor, sim, são de Jesus, são. E mensagens de ódio? Aí ele diz, não, são de Jesus, ele diz. Mas só que isso aí foi alterado, sabe? Ao longo do tempo aí, ó. Isso aí foi alterado, muito alterado. Gente, isso é para brincar. Isso é brincadeira. É brincadeira, é brincar com a boa fé das pessoas, dos leitores do próprio livro dele. Isso é brincar. Isso é brincar. Veja, alterações em traduções, se altera uma palavra, se altera uma frase ridícula, você pode alterar isso aí, mas alterar inúmeros textos longos como esses aí, ó, textos longos, o sentido dos textos, é impossível isso aí.
Entendeu? Você altera, você faz uma adulteração em um termo, em uma palavra, não é? Mas isso aí, alterar um enunciado tão extenso quanto esses aí, é brincadeira, gente, dizer isso aí. Você vai entender por que é que existem mensagens de amor e mensagens de ódio ao mesmo tempo atribuídas a Jesus. Eu vou dizer aqui a verdade. Você vai entender, aí sim você vai entender. Mas vamos por aqui, por enquanto. Então veja aí, abaixo do nome Kardec no quadro, na página 286, ele começa na página 285 a escrever sobre essa expressão aí nos evangelhos. Não vim trazer a paz, mas a divisão familiar. Então, na página 286, fiz isso aqui de uma forma resumida. O Allan Kardec, em relação a essas mensagens de amor e de ódio, ao mesmo tempo atribuídas a Jesus, ele escreve assim, não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, pois foi ele mesmo, Jesus, diz ele, quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Ele diz que Jesus era muito sábio. Por favor, não ria, que isso aqui é coisa séria, gente. Ele diz que Jesus era um doce de pessoa, muita bondade e uma sabedoria altíssima, Jesus. Então vamos lá. Veja, ele está dizendo aí que não há contradição nessas palavras. Por que ele diz que não há contradição? Claro que contradição há. Mas por que ele diz que não há contradição? É porque ele diz que Jesus não pregou essas mensagens de ódio. Essas mensagens de ódio atribuídas a Jesus, na verdade, foram alteradas, foram deturpadas, entendeu? É por isso que ele diz que não há contradição, porque Jesus na verdade, não propagou esse ódio que está aí em várias partes dos evangelhos. Então, o Kardec tenta defender o indefensável, como disse o RC do canal Papel Aceita Tudo. É impossível você defender isso aí. Mas ele diz que não há contradição, por quê? Porque essas mensagens de ódio, na verdade, não foram propagadas por Jesus, porque Jesus era o amor em sua plenitude, entendeu? É para você rir muito, mas ele diz aí que não há contradição por isso, porque Jesus só propagou, na verdade, mensagens de amor e não mensagens de ódio. Então ele está aí dizendo que não há contradição nesse sentido aí, entendeu? Só que as mensagens de ódio, assim como as mensagens de amor, foram atribuídas a Jesus. É impossível você dizer que essas mensagens de ódio não foram atribuídas a Jesus. Foram, como também as mensagens de amor. Entendeu? Então veja, vamos explicar isso aí porque nos 4 evangelhos existem mensagens de amor e mensagens de ódio ao mesmo tempo, uma contradição evidente, atribuídas a Jesus. Por quê? Como entender isso? É fácil entender isso aí. É só você estudar com profundidade e responsabilidade os evangelhos aí, Mateus, Marcos, Lucas e João. Entendeu? Então vamos abaixo aí. Eu coloquei assim para explicar para você entender. Eu coloquei aí, veja abaixo. Mensagens de amor e ódio. Veja, atribuídas a Jesus ao mesmo tempo, não é? Aí estão algumas passagens aí. Só aí no quadro 5 passagens, né? E existem inúmeras além dessas aí. Mensagens de ódio atribuídas a Jesus nos evangelhos. Entendeu? Então veja, eu coloquei assim, mensagens de amor e ódio, aí atribuídas a Jesus. Veja aí no quadro. Ora, qualquer pessoa, não precisa ser uma pessoa inteligentíssima, não. Qualquer pessoa sabe que amor e ódio são temas contraditórios. Um contraria o outro. Amor é o contrário de ódio. Não é isso, gente? Abra um dicionário e você vai ver ali o antônimo, não é? O contrário. Amor e ódio.
qual é o contrário de amor? Amor, ódio. E qual é o contrário de ódio? O amor. Então são termos aí contraditórios. Quando você coloca o amor e o ódio em uma pessoa, você está entrando em contradição. Você diz assim: Adolfo Hitler foi o máximo em ódio, Adolfo Hitler. Se você diz que o Adolfo Hitler foi o máximo em ódio, você não pode dizer que ele foi o máximo em amor, porque são coisas contrárias, contraditórias. Entendeu? Isso é a contradição, que é o que está em toda a Bíblia e também nas mensagens atribuídas a Jesus. Então veja que amor, onde está o amor, não está o ódio. Onde está o ódio, não está o amor. Viu aí? São termos contrários, contraditórios. Então veja, nos evangelhos existem mensagens de amor, como também existem mensagens de ódio atribuídas a um mesmo ser, Jesus. Viu aí? Entendeu até agora? Muito bem. Então, quando uma passagem bíblica atribuída a Jesus é de amor, e existe uma passagem bíblica atribuída a Jesus de ódio, aí temos a contradição, porque colocaram na mesma pessoa aí. Não pode. Ou Jesus era amor, ou Jesus era ódio, mas não ao mesmo tempo. Só que aí, ao mesmo tempo, nos evangelhos. E aí a contradição. Agora, qual é a verdade aí, gente? Veja, eu escrevi aí, ó, abaixo. Isso aqui é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Qualquer pessoa séria entende o porquê existem mensagens de amor e de ódio ao mesmo tempo atribuídas a Jesus. É simples você encontrar isso. Veja aí a verdade. Como se explica isso? Por que existem mensagens de amor e de ódio ao mesmo tempo atribuídas a apenas uma pessoa, o que é contraditório? Por que existe isso? É simples. Leia aí, abaixo. Jesus algum, gente, é o autor das mensagens de amor e de ódio que estão nos 4 evangelhos. Jesus, por incrível que pareça, Jesus algum escreveu essas palavras aí, essas passagens. Jesus algum não sabia, o Jesus não sabia escrever. Os discípulos de Jesus eram analfabetos. Eles não escreveram Mateus, Marcos, Lucas e João. São escritores anônimos. Qualquer especialista sério, honesto em estudo bíblico sabe disso. Então veja, Jesus algum, veja abaixo aí, Jesus algum é o autor dessas mensagens, tanto de amor quanto de ódio. E como se explica isso? Mensagens de amor e de ódio proferidas por uma só pessoa, Jesus, nas lendas bíblicas. Como se explica isso? É fácil. Veja abaixo aí. Veja, os 4 evangelistas, que são anônimos, ninguém sabe quem escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando um religioso lhe disser que quem escreveu Mateus foi Mateus, quem escreveu Lucas foi Lucas, ele está enganando você. Ninguém sabe os nomes dos 4 evangelhos dos evangelistas que escreveram o que está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ninguém sabe. São escritores anônimos. Quando os textos foram escritos, os evangelhos, Jesus já havia morrido há mais de 40 anos. O Jesus das lendas, entendeu? Então veja, Jesus não escreveu nada, não deixou nada. Então isso aí, esses textos atribuídos a Jesus foram inventados pelos 4 evangelistas. Por quê? Porque eles tinham, os 4 evangelistas, eram 4 pessoas aí, ou mais, escrevendo. Então veja, esses 4 evangelistas eram seres humanos. Nenhum ser humano é igual ao outro. Cada ser humano tem seu ponto de vista diferente. Nenhum ser humano, até os gêmeos univitelinos, não são iguais. Cada pessoa é uma pessoa. Entendeu? Então,
4 evangelistas aí, Mateus, Marcos e Lucas, eles foram copiando um texto do outro e colocando ali pontos de vista diferentes. Veja abaixo no quadro aí. Esses 4 evangelistas, quando iam escrevendo esses textos, veja aí, eles iam escrevendo os textos, olha abaixo, colocando nesses textos, seu modo de pensar. Daí, os discursos diferentes atribuídos a uma só pessoa, Jesus. Tudo para Jesus. Veja, as mensagens de amor e também as mensagens de ódio. Tudo empregado para Jesus, como se Jesus tivesse propagado isso aí ao mesmo tempo. E daí, os absurdos e as contradições. É simples entender isso aí. Repito, Jesus algum é o autor dessas mensagens aí. Isso foi criação dos 4 evangelistas. Repito, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelistas anônimos, eles tinham pontos de vista diferentes. Para um, a propagação do amor, para o ódio, a propagação do ódio, para que as pessoas seguissem a superstição cristã deles, entendeu? Então, uns propagavam o amor, já outros propagavam o ódio, para que as pessoas ficassem com medo e aderissem à fantasia deles, a seita cristã na época, porque o cristianismo, há 2000 anos na Palestina, era uma seita. Pessoas analfabetas ali propagando o que está nos 4 evangelhos. Entendeu, gente? É por isso que você entende. Agora, aí você entende como é que pode uma pessoa propagar mensagens de amor e mensagens de ódio ao mesmo tempo. Impossível. Impossível. Você vê mensagens de amor atribuídas a Jesus e também vê mensagens de ódio também atribuídas a Jesus. É claro que Jesus algum propagou mensagens de amor e de ódio ao mesmo tempo. É claro que não. Isso aí se explica por quê? Porque são pessoas aí escrevendo, pessoas com pontos de vista diferentes, escrevendo, colocando ali aquela pessoa que era a favor do amor, colocou mensagens de amor. A pessoa que era a favor do ódio, colocou mensagens de ódio. E aí atribuiu essas mensagens a apenas uma pessoa, Jesus. Daí, esses absurdos e as contradições aí. Entendeu, gente? É isso aí. É assim que se entende. Jesus algum propagou mensagens de amor e mensagens de ódio. Isso aí foram criações de evangelistas. E aí, uns a favor do amor, outros a favor do ódio. E só que eles jogaram tudo numa pessoa só, Jesus. E aí vem os absurdos e as contradições. Certinho, gente? O primeiro vídeo. No vídeo seguinte, vou continuar com o mesmo quadro e trazendo mais uma passagem de Allan Kardec. Ele tentando explicar isso aí. Essa expressão de Jesus, não vim trazer a paz, mas a divisão familiar. Mais um vídeo e muito obrigado.